Às vezes você tem uma revista que ela dá um ROI muito bom, mas ela tem 10 mil leitores e acabou. E acabou. E é aquilo ali, você não vai ver mais. Exatamente. Faz sentido. Ah, nossa, eu tô fazendo aqui 50 mil reais em revista por mês. O ROI é bom. Faz algum sentido eu fazer 5 milhões indo pro extremo? Não. É porque não tem... Você não vai gerar 10 vezes mais leitores. Você tá chegando às vezes em todos. Então acho que são 2 skills que a gente viu que são essenciais para todo mundo, né? Primeiro, entender do próprio modelo de negócios, de mídia e tudo mais. A gente considera que quem já é uma liderança já entende disso, né? Quem não é uma liderança, que quer trabalhar na área, precisa ir atrás desses dados. Segundo lugar, ciência de dados. Então, conhecer e ter acesso aos conceitos básicos, saber explicar, saber o que são. E em terceiro lugar, a parte de governança. Que é justamente como as outras áreas da empresa compram esse modelo, se decidem e tudo mais. Que era a pergunta, o terceiro ponto da pergunta inicial, que era justamente como as empresas se adaptam a isso, né? Então elas precisam ter essa adaptabilidade de governança de alguma maneira. Qual seria o conceito que mais se fala, ou vamos fazer uma lista dos top 10? Olha, eu acho que logicamente eu começaria pela incrementalidade, tá? Que no contexto de MMM a gente costuma chamar de contribuição de mídia. Você fez um investimento no Google. Quanto que aquele investimento incrementou de vendas para mim? Ou seja, outra forma de explicar a incrementalidade. Se eu deixasse de investir tanto no Google, quanto que eu perderia de vendas? Qual que é a incrementalidade? Ela carrega uma relação de causa e efeito. Eu investi aqui, causa. Quanto que eu vendi? Efeito. Qual que é a diferença da atribuição? A atribuição não tem incrementalidade. A atribuição, você fala, a minha campanha gerou 1000 leads. Mas você não sabe se esses leads foram incrementais da campanha. Ou se você teria, às vezes, os mesmos 1000 leads sem a campanha. A diferença de um M&M e dos experimentos é que eles trazem estimativas efetivas de incrementalidade. Bom, então, incrementalidade, primeiro conceito, acho que é muito daquele exemplo ridículo que a gente usou do caixa do supermercado, né? Perfeito. Quando passou o anúncio, deu 100% ali de atribuição, mas na prática não gerou nenhuma venda incremental. Então, incrementalidade, o primeiro dos conceitos de ciência de dados. Eu concordo contigo, eu acho que inclusive a gente está deixando de uma era puramente da otimização para uma era da incrementalidade, onde a gente começa a reprovar, né, no marketing os resultados incrementais, porque no fundo é o que o board quer saber. Tipo, quando você fez essa ação, o que gerou que não ia gerar? Né? Essa é a pergunta essencial. Então concordo que esse é o primeiro conceito. O que gerou que não ia gerar? Essa é a primeira pergunta. Qual que é o volume de negócio que essa campanha me trouxe, esse veículo me trouxe? Me leva para a segunda pergunta, que é, ok, isso aqui me trouxe 1 milhão de receita incremental, mas quanto custou? E aí que, porque é a eficiência. E aí que a gente é levado para o ROI. Né? Então, a incrementalidade de uma campanha de TV foi 10 milhões de reais. Legal, mas a campanha custou 50 milhões de reais. Então, não se pagou. O ROI seria 0,2, ou seja, 10 milhões, você incrementou 10 milhões de receita, custou 50, a cada real que você investiu, você trouxe de volta 20 centavos. Ou o contrário, fiz uma campanha na TV, gastei 10 milhões e gerei 100 milhões de receita incremental. Ou seja, a sua incremento, você teve 100 milhões de receita incremental, 10 milhões de investimento, o ROI foi 10. A cada R$1 que você investiu, você teve 10 de retorno. Então o ROI, ele traz a medida de eficiência para incrementalidade. Incrementalidade é volume. Né? O ROI é quanto custou trazer aquele volume. Então esse você coloca como talvez o segundo conceito ali para ser conhecido. E vale dizer que é uma outra forma de calcular o ROI, né? Sem considerar a incrementalidade. Que aí também não adianta muita coisa. Alguns, pessoas para gerar, alguns chamam de ROI incremental, acho que seria um nome adequado, né? Porque no processo de tomada de decisão de mídia, você fala, ok, essa campanha me trouxe tanto de volume e ela foi eficiente. Eu estou pronto para decidir investir mais nessa mídia? Não. Porque tem 2 conceitos novos aqui que são muito importantes, que são a saturação e o ROI marginal. Que são conceitos irmãos. Tá? O que é a saturação? Putz, vamos supor que a campanha está com um ROI 10. A cada R$1 que você investe, volta 10. Nossa, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Não necessariamente, porque você pode ter identificado
que aquele veículo, por mais eficiente que ele seja, ele está saturado. Aumentar mais dinheiro nele não te traz mais receita incremental. Às vezes tem... Olha que caso curioso, isso que é muito específico do MMM. Tem muitas vezes que eu falo para o cliente colocar mais dinheiro no canal que tem o ROI mais baixo e não no que tem o ROI mais alto. Um clássico é Google Search e TV. Gente, o Google Search, ele é segmentado, ele é performance. O ROI dele sempre vai ser melhor do que a TV. Quase sempre. Aí ele é mais eficiente porque ele está mais definido do funil. A TV é pouco segmentada, ela é cara. Porém, o Google Search tem uma coisinha ali chamada Impression Share. Que é, cara, quantos por cento das pessoas que te buscam já estão vendo anúncio? Se você já tem ali o Impression Share em 90%, 95%, 98%, não tem mais para onde aumentar. Então essa mídia pode ter um ROI eficiente, mas está saturada. Não dá para aumentar. Aumentar o investimento ali não vai te gerar venda incremental. A TV, às vezes ela é tem um ROI menor, só que ela não está saturada. Você consegue continuar investindo e ela vai continuar te gerando demanda, justamente por ser pouco segmentada. Então, na hora, quando você está tomando uma decisão com base em MMM, primeira questão, incrementalidade. Qual que é o volume? Segundo, eficiência. Qual que é o veículo mais eficiente? Mas a decisão de alocação é a saturação, né? Que é onde eu tenho espaço para aumentar e continuar me trazendo receita incremental e onde eu tenho espaço para reduzir o investimento e não perder vendas, que seria um investimento já saturado. Eu lembro que no ano passado eu vi uma análise da WARC e eu lembro de ter visto que o melhor ROI era justamente lá no Reino Unido, mídia impressa. Só que era um dos que menos recebia investimentos, né? E que menos os líderes focavam. E é justamente por essa questão da saturação. Às vezes você tem uma revista que ela dá um ROI muito bom, mas ela tem 10 mil leitores e acabou. E é aquilo ali, você não tem mais. Exatamente. Faz sentido. Nossa, eu tô fazendo aqui 50 mil reais em revista por mês. O ROI é bom. Faz algum sentido eu fazer 5 milhões indo pro extremo? Não. Porque não tem... Você não vai gerar 10 vezes mais leitores, você tá chegando às vezes em todos. Como a gente sabe esse ponto de saturação? Bom, isso é mais uma das features do MMM. O MMM tem uma parte de mensuração e uma parte de otimização. E o que o MMM faz? Ele vai olhar todo o histórico de todas as mídias e ele vai calculando a sensibilidade de cada mídia às vendas. E aí, quando você tem variabilidade no seu histórico, ele vai ver o quê? Olha, quando você fez R$1.000 de mídia, você vendeu R$2.000. Só que quando você fez R$2.000 de mídia, você vendeu 3.000. Ou seja, você aumentou 1.000 aqui, e você dobrou o investimento e só cresceu 50% nas vendas. É complicadinho, mas você vê uma curva se formando. Pensa esse dado, agora você tendo milhares de pontos de dados fazendo isso, o modelo vai calculando. Aí vai ter um dia no ano, por exemplo, alguns dias no ano, você vai investir muito mais. Aí o modelo vai ver, será quanto a mais ele vendeu? Às vezes você aumenta 5 vezes o investimento, a venda só aumenta 2 vezes. Opa, está se formando uma curva. Então é um pouco assim que o modelo funciona. Ele vai modelando esses dados, calculando a sensibilidade dos diferentes patamares de investimento em mídia aos diferentes patamares de venda e aí define essas curvas. Porque é justamente o conceito do ROI marginal, que você falou. Perfeito. O ROI marginal, qual que é a diferença da saturação para o ROI marginal? O ROI marginal ele é calculado em cima da saturação. A diferença do ROI marginal é que ele depende de onde você está na curva. Vamos supor que o impresso está com um ROI de 5. A cada R$1 que eu invisto em mídia impressa, eu vendo R$5 de receita. Pô, maravilha. O que é o ROI marginal? E se eu aumentar 1% ou se eu aumentar 1% o meu investimento? Será que eu aumento na mesma proporção de R$5 a cada R$1? E a resposta geralmente é não. O ROI marginal, ele vai olhar o ponto da curva que você está. E aí eu vou dar o exemplo extremo para ficar bem claro. Se você já está num ponto totalmente saturado, se você investe mais à vontade, isso não gera mais venda incremental. Qual que é o ROI marginal? 0. Ou seja, você investe a mais, só que aquele canal já saturou. Então o ROI marginal, ou seja, de investir R$1 na margem a mais, é 0, né? Por isso que o ROI marginal ele é a métrica essencial da otimização. Você não otimiza para ROI,
Você otimiza para ROI marginal. Você pega ali onde o ROI marginal tá 0 e você diminui, porque você consegue diminuir sem perder venda. E o investimento que tem um ROI marginal alto, você aumenta. Porque aumentar um pouquinho ele aumenta muito as vendas e o algoritmo vai assim. Eu acho que só para reforçar, né, a questão da saturação, você usou um exemplo, por exemplo, eu já tenho 98% de presença nas pesquisas do Google. Né? Então, quando a gente está falando de saturação, não é necessariamente essa saturação que é uma saturação de volume, mas ela é quando você chega no ROI marginal 0. A saturação extrema seria essa. Você chegou no ROI marginal 0, você está totalmente saturado. Claro, a gente costuma já considerar um investimento saturado quando o ROI marginal está abaixo de 1. Né? Porque você está investindo R$1 a mais e está tendo menos de R$1 de retorno. Então isso já é uma mídia saturada. Ela ainda traz um pouquinho de venda, mas não se paga. O ROI marginal 0 seria realmente assim, essa mídia não mexe mais o seu ponteiro, você pode diminuir sem perder R$1 de venda. Absolutamente nada. Exato.